aqueles irmãos que estão entre nós nessa noite, irmãs, que talvez não teve a oportunidade de acompanhar as outras exposições do livro de Ruth. Nós estamos expondo o livro de Ruth, um livro do Antigo Testamento, e eu convido aos irmãos, a congregação a que abra a palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 3. Nós temos percebido até aqui, nessa narrativa, nesse capítulo, de modo particular, que é estruturado nessa forma de diálogo que vai, meio que apresenta o problema, vai evoluindo até alcançar o clímax, o topo da resolução do problema. E a cena, agora que você está com o texto aberto, agora eu chamo a sua atenção aqui, depois nós vamos ler o texto, mas por amor àqueles que estão entre nós nessa noite, para se situar, a cena que é narrada no capítulo 3 é uma cena lindíssima. E nesse diálogo é mostrado como que essa coisa vai se desenrolando, como que a mão de Deus está trabalhando nesses acontecimentos com cores vivas. A gente consegue ver de uma maneira muito encantadora como que o escritor registrou essa história que tanto alento traz para o nosso coração. E quando nós lemos, voltamos os nossos olhos para o texto, o nosso olhar é cativado pelos detalhes da composição, da conversa, da narrativa. A gente fica encantado como que Deus conduziu a história dessas pessoas e como que de alguma forma nós nos identificamos e, sobretudo, a pessoa de Boaz apontando para o Senhor Jesus Cristo. Nós notamos nesse texto, no livro todo, mas nesse texto, para nos situarmos, que a ação da providência está nos detalhes. As coisas estão acontecendo à medida que essa mão da soberania de Deus vai conduzindo as circunstâncias, as pessoas, os eventos, e a providência de Deus se encarregando de cuidar, de prover, de sustentar, de preservar essas pessoas. O que é maravilhoso ver nessa dimensão dessas mãos invisíveis, a mão da soberania de Deus, desse Deus que governa de modo absoluto, e a mão da providência, é que Deus pega pessoas cuja vida está detonada, daqueles retalhos de uma vida que foi machucada ao longo do caminho, e Deus pega tudo isso e faz algo bonito. Deus faz algo bonito. Talvez você veio aqui nessa noite e eu não sei qual é a sua história, quais são as marcas que você tem. Mas eu quero te dizer que o evangelho glorioso do Senhor Jesus, ele atrai pessoas que estão feridas, pessoas desesperançadas, e ele faz algo bonito, algo novo, algo extraordinário. É, portanto, a graça da providência e a soberania de Deus dirigindo os rumos dos acontecimentos que nós temos aqui. À medida que nós olhamos para a narrativa e vemos Ruth, ela se movimentando, nós vamos perceber que cada vez que ela conhece mais da lei de Deus, mais isso leva ela para esse movimento, para experimentar coisas extraordinárias. Ela está conhecendo o costume do povo de Israel, ela agora pertence ao povo de Israel, e ela está conhecendo a lei de Israel, e isso mexe com o seu coração e faz com que ela vai acatando as instruções e vai se movimentando para experimentar algo extraordinário. Nós vimos nesse capítulo que Boaz ficou provado, na percepção que Noemi já tinha e no encontro de Ruth com Boaz, ficou provado que de fato Boaz está qualificado para ser o redentor ou para ser o resgatador. Ele atende todos os quesitos da lei, mas ele não é um homem apressado, ele está disposto a cumprir todos os protocolos legais, ele não quer violar nada disso. E nós notamos que uma vez que essas mulheres criaram um plano, o plano foi submetido ao teste, E finalmente, depois de ser submetido ao teste, depois que Ruth corre o risco, o plano deu certo, a reação de Boaz é uma reação fabulosa, maravilhosa.
ela volta para casa esperançosa, enche o coração também da sua sogra de esperança sobre essas questões, daquilo que está acontecendo e daquilo que Boaz se comprometeu em fazer. E por ser ele um resgatador de modo legítimo, como a lei apregoava, ensinava, nós vamos ver que ele protege Ruth. Como resgatador, mesmo que não aconteça, mesmo que a pessoa que tinha a prioridade de fazer o resgate talvez assumisse a dianteira, ele, entretanto, naquilo que ele pode fazer, naquilo que é competência dele fazer, na sua generosidade de um homem cheio de graça, ele protege Ruth. Além de protegê-la, ele cuida da sua reputação. Ele cuida da reputação de Ruth. Ele não quer deixá-la exposta diante de comentários e diante de situações de riscos. Ele promove suplemento, alimentação para a subsistência de Ruth. Ele já tinha feito isso no capítulo 2, no 3 ele volta a fazê-lo. E em quarto lugar, ele fala ao coração de Ruth de uma maneira graciosa. O que isso tudo tem a ver nesse enredo? Tem a ver com o Senhor Jesus, porque é exatamente isso que o Senhor Jesus faz com aqueles que o Pai lhe presenteou. Ele protege provendo, ele protege alimentando, ele protege trazendo para o seu abrigo, ele protege trazendo alento para o coração das pessoas para que elas possam caminhar. Finalmente, agora no texto, nós chegamos ao terceiro diálogo, a terceira cena que apresenta o terceiro diálogo. Semana passada nós fomos até o capítulo 15 e hoje nos resta, portanto, 3 versículos, versículo 16, 17 e 18, e, portanto, eu chamo a sua preciosa atenção para a leitura, que diz assim: em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada, ele mas deu e me disse. Ele não só fez, mas como ele falou: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje, diz a palavra do Senhor nosso Deus. O que nos ensina a conversa aqui nesse texto? O que nós podemos aprender desse último diálogo? Nós podemos aprender 3 grandes lições aqui desse último diálogo. A primeira lição é a mentoria praticada. Mentoria, isso mesmo, mentoria praticada é um conceito moderno, é um conceito da nossa geração. Mentoria praticada. Noemi, ela, por comprometimento legal de alma e de coração, ela é mentora legal de Ruth. É verdade que em algum momento da vida, quando ela estava com o coração muito amargo, sem esperança, ela meio que deixou as coisas andarem, mas ela não desprezava, ela é uma mulher atenta com os acontecimentos, com o que se faz, aonde se vai, o que fez, o que aconteceu. Ela é uma mentora. Noemi, ela exerce uma mentoria com maestria nessa função que lhe foi conferida nessa relação com essa mulher. O que é um mentor? O que é um mentor? A gente escuta muito, mas às vezes a gente não tem pressa em definir. O que é um mentor? O que vem a ser isso? E como é que a gente pode ver elementos, princípios numa narrativa de um texto do Antigo Testamento que trata ou que tem um conceito que é da nossa geração, que é do nosso tempo? Como é que a gente pode olhar e falar, isso aqui do ponto de vista da função, do exercício concreto? O que é um mentor? Um mentor é aquela pessoa que guia, ensina, aconselha outra pessoa. É por isso que você nota, e é por isso que estou usando esse conceito, porque tudo isso Noemi faz. Ela guia, ela ensina, ela aconselha, ela orienta, ela quer se inteirar dos fatos, dos acontecimentos, dos detalhes, onde foi, com quem esteve. Ela é uma mentora, ela é cuidadora,
E não é a primeira vez que Noemi faz pergunta para a nora. Não é a primeira vez. Se você voltar no capítulo 2, a primeira vez que ela faz pergunta foi naquele primeiro momento que Ruth teve que sair em busca de suprimento, de alimento. Né? Ela não estava em condição, Noemi não estava em condição emocional e física para ir para a linha de fronte trabalhar. E Ruth, então, assume as dianteiras. Ela é jovem, ela tem força, ela tem saúde, e ela vai colher espigas, amparada pelo conhecimento da lei, conforme nós já falamos aqui. E no versículo 19, depois de passar o dia respigando, ela volta então, e quando ela chega em casa, diz assim o texto, versículo 19: então lhe disse a sogra, Noemi disse para ela: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Veja só que ela exerce essa mentoria. Onde é que você esteve? Em que campo você colheu? Com quem você esteve? Ela acompanha de perto. E a segunda vez é no capítulo 3, até aqui onde nós já lemos, que ela volta a perguntar a Ruth. Ela deu instruções, deu conselho, deu direcionamento, e agora ela pergunta de novo. Ela pergunta de novo: como se te passaram as coisas, filha minha? Veja só que beleza, como que é bom ver isso nessa relação dessas duas mulheres. Noemi, ela procede assim porque ela tem compromisso de vida com Ruth. Quem fica preocupado com a vida do outro, do ponto de vista de uma mentoria, de uma tutoria, é porque se preocupa, é porque ama, é porque não quer ver a pessoa entrar por caminhos que são perigosos e que escolhas ruins sejam feitas. É verdade que nos dias de hoje nós fomos como que inoculados com o veneno no espírito de Caim. Espírito de Caim. Caim, o primogênito de Adão e Eva, irmão de Abel. E chega um momento que Deus pergunta para ele assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Hoje nós levamos um tipo de vida que é um tipo de vida que recebeu, de alguma forma, essa contaminação desse espírito de Caim, de não se importar. Eu não sou tutor de ninguém, eu não quero saber onde ele está. Não tem nada a ver com a vida dele. Então, às vezes isso acontece dentro de casa, nos nossos relacionamentos dentro de casa, às vezes os pais com os filhos vão, passeiam por aí, chegam X hora da noite, sei lá que horas, né? Aí os pais não sabem com quem esteve, e se alguém pergunta, ele fala, né, meio que ele omite, ou ele é omisso nessa mentoria dos filhos, da casa. E às vezes isso é percebido nos irmãos da igreja. A gente acha que não tem responsabilidade um com o outro, que cada qual pode fazer o que quiser, pode andar onde quiser, e, bom, eu não sei onde ele está, o que ele está fazendo, e daí? Nós precisamos, irmãos, andar de acordo com o Espírito de Cristo, com esse amor fraterno, com esse amor da comunidade que nos une, que faz de nós um só povo, uma família, de cuidar uns dos outros. Noemi, ela cuida. Eu pergunto aos pais aqui nessa noite: pais, você tem feito pergunta para os vossos filhos? Você tem perguntado aos seus filhos: o que você está vendo, meu filho? Onde você foi? Com quem você foi? Que festa é essa? Que é aniversário de quem? Onde fica? Em que lugar fica? Eu vou te levar lá para saber onde é, com quem você está. Como é que você acompanha o crescimento dos seus filhos? Você se importa? Você se preocupa? Nós nos preocupamos como pais sobre o crescimento dos nossos filhos, sobre os relacionamentos dos nossos filhos. Nós precisamos olhar para a Bíblia tem conselho para nós. A Bíblia tem direcionamento certo, sólido e seguro para nós. Mas eu pergunto aos filhos aqui nessa noite. Aí você diz assim: pastor, mas todo mundo é filho, né? Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe, né? Não, mas eu pergunto aos filhos, os filhos que estão em crescimento, que estão no processo de ganhar maturidade, conhecimento, de se tornarem pessoas maduras, responsáveis. Filhos, os vossos pais fazem perguntas para vocês? Eles se preocupam com vocês? Eles perguntam: minha filha, com quem você esteve? E aquela coleguinha que você desceu lá para o espaço do entretenimento no condomínio, quem são? Quem são essas pessoas? Moram no prédio, mas quem são essas pessoas? No que elas creem? A gente precisa ter essa preocupação. E eu penso que esse texto ele é muito rico
Talvez nós fizéssemos uma leitura corrida desse texto, por ser uma narrativa e ser um texto tão curto, pastor, esse texto é autoexplicativo, e vamos encerrar, impetra a bênção e vamos embora. Mas há muita riqueza aqui para a gente. Há muitas pepitas de ouro que nós podemos extrair dessa mina. E nós não podemos nos cansar, porque nós vivemos numa época na qual as pessoas não querem prestar conta dos seus atos, e nós não estamos preocupados com elas também. Por outro lado, nós temos aquelas que não se interessam em saber o que as outras pessoas estão fazendo. Mas com Noemi não é assim, não. Noemi não é assim. Minha filha, como é que foram as coisas lá? O que aconteceu? Conta aí. Conta aí, eu quero saber. Eu quero monitorar, eu quero acompanhar você. Eu quero dar direcionamento a você para você não errar, Agora, é claro que nós precisamos entender que quando se trata de relacionamento e que tem esses desdobramentos, como nós estamos olhando, transparência é algo essencial, transparência é algo saudável numa relação interpessoal. E uma mentoria saudável, de um acompanhamento, se você quiser dar outro nome, discipulado, quiser fazer a coisa ficar mais cristã, o discipulado, o acompanhamento, o aconselhamento, você pode dar também. Mas isso decorre de algo que vai se estreitando, que vai se fortalecendo, e nós vamos crescendo e crescendo com o outro, e isso ganha uma relação de transparência que é construída à medida que o relacionamento avança. Faz tempo que Ruth está caminhando debaixo da tutela, da mentoria de Noemi. Ela conhece, ela sabe que os seus conselhos são preciosos. Ela sabe que a sua preocupação é legítima. É legítima. Deixe-me dizer uma coisa. Tem muitos filhos que fazem escolhas desastrosas. Muitos filhos, às vezes, com pouca idade, às vezes até com mais idade, maior de idade. Filhos até casados, que a gente chega num momento e fala assim, ele já casou, já construiu família, tem até filhos. Mas tem muitos filhos, indiferente da idade, que fazem escolhas desastrosas porque não recebem, não se preocupam com a mentoria daqueles que são mais maduros. Não estão nem aí, não se preocupam. Não são diligentes em perguntar, papai, será que desse jeito funciona? Será que é a hora de fazer isso? É importante perguntar, é importante nós perguntarmos, mas os filhos também ter essa contra-resposta de perguntar, de se inteirar. Porque recusam, porque filhos que entram em situações e fazem escolhas desastrosas são filhos que recusam a mentoria dos seus pais, não querem ser acompanhados pelos seus pais. Não contam com o companheirismo dos pais, dos homens maduros na igreja, dos homens experimentados da igreja, das mulheres experimentadas, maduras, piedosas. As meninas não se aproximam para conhecer, para pedir conselho. E por conta disso fazem escolhas que não são boas, que machucam, entram em relacionamentos abusivos. Ruth está preocupada. Ela dá direcionamento, mas à medida que Noemi está preocupada, mas à medida que Ruth volta, ela pergunta com quem você esteve, onde você foi, o que você fez. Se os nossos filhos observarem, conversar com os homens, com os presbíteros da igreja, com os homens maduros da igreja, com os diáconos da igreja, com os conselheiros da igreja, se as nossas meninas atentarem para isso, tanto para perguntar aos progenitores, mas também aqueles que Deus conferiu no meio da comunidade, que tem know-how, que tem envergadura de caminhada com Deus, vocês serão poupados e poupadas de muitas coisas desastrosas, de muitas coisas que vão machucar futuramente. Então, Noemi, ela cumpre o seu papel, mas Ruth também é uma mulher também que está atenta quanto a isso. Nós precisamos de ter alguém para caminhar conosco. Você precisa de ter alguém para caminhar contigo. Você não deve ficar caminhando sozinho, isso não é de Deus. Deus estabeleceu e forneceu princípios de como que as coisas funcionam bem, de como que elas crescem, de como que nós podemos ter uma caminhada exitosa, livres de perigos, de emboscadas. Você precisa escolher alguém que
para quem você precisa prestar contas, a quem você precisa voltar de quando em quando e dizer. Hoje ainda, no culto, na escola bíblica dominical, o professor estava tratando um pouco disso com os homens, que a gente precisa disso. Você percebe que Deus está nos chamando para reavaliar isso, para construir relacionamentos sólidos, para fazer as coisas que vão trazer glórias para o nome de Deus. Uma vida assim, uma vida que é mentoreada, por certo, vai nos proteger de muitos possíveis danos desastrosos para a nossa vida e escolhas equivocadas. Escolhas equivocadas. Pode estar certo disso. No presbiterianismo, nos concílios da vida, né? Para aqueles que estão entre nós, na igreja local, nós temos o concílio menor, que é chamado de conselho. Acima desse, nós temos o presbitério. E quando alguém no meio da comunidade, um homem, fala assim: Deus está me chamando para o ministério. Aí tem toda uma tratativa. Para encurtar a história, quando ele chega no presbitério, que o presbitério então chancela a sua vocação, autorizando que ele faça a prova do vestibular para ingressar no seminário, o presbitério então nomeia um tutor. Um tutor que vai ser um tipo de mediador entre o presbitério e o candidato, que vai estar cursando o curso de teologia, para ele ter alguém para prestar contas, para o tutor cobrar, o tutor orientar, o tutor pastorear, o tutor encorajar. Né? Às vezes não é muito confortável, né? Às vezes eu tenho que falar, eu que já tive o privilégio, tenho o privilégio de ser tutor de alguns dos meninos, hoje, atualmente, do Orlando, às vezes eu tenho que dizer coisas para eles que eles não gostam, eu vejo que eles não gostam. Como é que você vê que não gosta? Quando a testa do cara, né, fica franzida, né, as rugas aparecem imediatamente, né, e ele tenta segurar a onda ali. Mas por quê? Porque eu tenho responsabilidade com ele, com o crescimento dele, cuidando da formação dele para que ele seja um bom teólogo, um bom pastor, um bom obreiro. Agora, se os concílios estão pensando nisso, você acha que o princípio não deve permear as nossas relações? Deve permear nossas relações. Em segundo lugar, o relatório apresentado. Se por um lado tem essa função, a mentoria de Ruth, por outro lado tem o relatório apresentado. Porque quando a Noemi pergunta: como se te passaram as coisas, filha minha? Então ela dá o relatório. Claro que o escritor está sendo sucinto, né, irmãos? A gente viu que foi muita coisa lá atrás e mesmo assim ele sintetizou a coisa. Porque foi muita coisa, né? Essa conversa. Mas olha só o que ele diz. E ela lhe contou. Você pode repetir comigo aí, finalzinho do versículo 16. E ela lhe contou. Está muito fraco. Anima o seu irmão que está do lado aí para repetir essa frase. Por favor. E ela lhe contou tudo. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Relatório apresentado. Andar sozinho sem prestar contas não é algo saudável, não é bom. Não é bom. Alguém pergunta, às vezes a pergunta pode até ser desconfortável nessa relação, mas é bom que a gente consiga dar respostas do que está acontecendo, do que está passando. Porque pode ser que naquele ambiente que você está envolvido, às vezes até emocionalmente, você deixe de perceber coisas que podem ser comprometedoras. Então, quando você traz o relatório, o outro tem melhor condição de olhar, de ouvir, e aquele ponto cego no qual você estava, a pessoa será diligente e instrumento de Deus para dizer: olha, é preciso acautelar-se aqui. O fato é que o relatório é uma forma de deixar as coisas sob a claridade da luz. Vamos deixar as coisas claras. Nada de esconder nada. Nada de esconder nada. Veja só que estamos falando de algo que foi construído. A transparência relacional, portanto, é algo sólido e que não tem reservas nos corações dessas pessoas. Quem recebe, irmãos, quem recebe uma mentoria tem o dever de apresentar relatórios. Se a pessoa está preocupada em cuidar de você, se a pessoa quer andar com você, se a pessoa está pensando no seu crescimento, de dar instruções sólidas, então você e eu, nós temos obrigações de dar relatório, de apresentar.
as coisas, os detalhes, o que é possível, o que é necessário. Com o relatório fornecido, agora, olha só que coisa bonita, maravilhosa. Porque com o relatório fornecido por Ruth, a convicção de Noemi fica mais fortalecida. Se por um lado ela tem melhor condição de orientar, por outro lado o coração dela também é alimentado com as verdades, com as verdades as quais serão compartilhadas ou são compartilhadas com Ruth, ou por Ruth, melhor dizendo. Quando ela diz aquilo que ela já tinha alimentado lá atrás, que começou lá no capítulo 2, quando Ruth disse assim: hoje eu estava espigando no campo de um camarada que se chama Boaz. Quando ela diz o nome, Ruth cresce e ela começa a ser curada ali do seu trauma, das suas dores, da sua decepção, da sua amargura. Ali começa novamente a gestar a esperança. Aqueles entulhos, aqueles cascalhos que estavam sufocando a esperança dela, são removidos, pedra por pedra, cascalho por cascalho. E agora, quando nesse momento ela vai crescendo ainda mais em convicção e esperança, à medida que Ruth vai compartilhando com ela. Por quê? Porque o trato, a conversa que Boaz firmou com Ruth faz Noemi avançar ainda mais. Sabe por quê? Porque ela chega lá e o que Boaz disse para Ruth? Se você voltar no versículo de número 13, só para você perceber esse detalhe que está crescendo dentro dela, essa esperança que está acesa, que está em alta, está só sendo fomentada ainda mais para ganhar mais força. O versículo 13, ele diz assim para Ruth: fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele, o homem que tinha a prioridade de ser o resgatador, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. E olha só o que ele diz: tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Se o moço que tem a prioridade, se ele não cumprir com o que a lei exige, eu que também tenho a prerrogativa legal, eu vou resgatar você. Eu vou resgatar você como vive o Senhor Deus. Quando ela volta para Noemi, ela está falando isso. Sogra, aconteceu um negócio lá fabuloso. Aquele homem é mais do que nós imaginávamos. Que sujeito ético. Quando eu o pedi em casamento, ele agiu com tanta lisura, com tanta bondade, com tanta compaixão. E ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse que não vai ultrapassar os limites legais. Mas ele penhorou a palavra dele. Ele disse que se a pessoa que tem a prioridade não o fizer, ele vai fazer. E ele inclusive falou como vive o Deus de Israel, o Deus da aliança. Quando ela escuta isso, o que acontece? A chama dentro dela acende, fica mais acesa ainda. Nós estamos no caminho. Por quê? Porque a mulher está prestando relatórios, então ela melhor tem condição de orientar, mas também ela mesma é beneficiada com as informações que ela recebe. Como que isso é bom, como que isso é importante, como que isso produz edificação na vida das pessoas. Maravilhoso, maravilhoso. Às vezes, vocês, filhos, crianças, adolescentes, moços e moças, às vezes vocês pensam assim: papai e mamãe são chatos demais, pelo amor de Deus. Está sempre perguntando, está sempre querendo que a gente preste relatório como foi. Não é porque seus pais são chatos, não. Sabe, João Henrique, José Henrique, não é porque o papai é chato, não é porque mamãe é chata, não. Para com essa bobagem no coração de vocês. O que acontece é que nós temos zelo. Nós pais somos zelosos, nós estamos, na verdade, sendo zelosos com a vida de vocês. O relatório não é porque nós queremos nos meter na vida de vocês e nos tornarmos um peso, não. Pelo contrário, nós queremos assessorar vocês no crescimento, é isso que a gente quer fazer. É óbvio que quando a gente tem menos idade, a gente não entende, a gente fala: não, é chato demais, pelo amor de Deus, está perguntando de novo, que chatice. Mas não é não. Isso é importante para você e é importante para o pai. O crescimento, portanto, né? Se por um lado Ruth deixa as coisas às claras, por outro lado Noemi cresce com isso. Ela cresce com essa verdade, com aquilo que é compartilhado. Agora é como se Ruth chegasse para ela e dissesse: agora não é só pelo que ele fez, não é só pela
pelo suprimento que Ele nos deu, não é só pelo modo generoso como Ele nos acudiu na nossa pobreza, na nossa necessidade, agora é pelas suas palavras, é pelas promessas que Ele fez. E isso está mexendo com o nosso coração, isso está fazendo com que nós cresçamos. Agora, olha que coisa fabulosa. Porque o que ela está fazendo nesse relatório é dando um testemunho. Ela está dando um testemunho. E o testemunho dela envolve duas coisas. Duas coisas. Primeiro, envolve a questão da fala do resgatador. Se você notar, você vai perceber que no versículo de número 17, ela fala que ele falou. Ele está se comunicando com ela. E a gente vê isso, e nós vimos isso lá atrás. Ruth, ela conta à sua sogra o que foi realizado e o que foi feito pelo seu resgatador, por Boaz. Ela vai falar, mesclar o testemunho tanto com o que ele falou, tanto com o que ele fez. Quantos aqui estão me entendendo? É o que ele fez por mim e o que ele falou. Eu quero dar o testemunho. O meu relatório consta dessas duas coisas. Eu quero falar o que ele fez, tudo o que ele fez. E eu quero falar o que ele disse. O que ele disse. Isso é maravilhoso dentro dessa configuração do que foi realizado. Sabe por quê? Porque tem coisa que é feito em nosso favor pelo resgatador, Senhor Jesus, que a gente não precisa nem falar, porque o outro vê. O outro vê. Quem andou comigo na minha vida pregressa e quando soube que Jesus fez alguma coisa na minha vida, não precisou eu pegar uma faixa e dizer, porque elas viam e elas constatavam, alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? Ele fez alguma coisa no coração dele. É por isso que ele está vivendo assim. É por isso que ele não vai mais onde ele ia. É por isso que ele não fala mais do jeito que ele falava. É por isso que ele não convive mais com aquela vida atrapalhada, tumultuada que ele tinha. Sabe por quê? Alguma coisa alguém fez por ele. Quem foi esse alguém? O resgatador fez. Ela conta tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu. Mas ela conta também o que ele falou. Tem coisa que envolve a fala. Tem coisa que envolve o feito do resgatador na vida de alguém. E tem coisa que... E essas coisas se mesclam, se conectam. O que ele fez e o que ele falou. O que ele fez e como ele orientou. O que ele fez e o que ele prometeu. Ela volta e ela está apresentando evidências concretas do que ele fez e do que ele falou, da promessa gloriosa que ele fez. Irmãos... O encontro com o Senhor Jesus é exatamente assim. O encontro com o Senhor Jesus é marcado por aquilo que ele fez. Ele faz na vida. O transplante que ele realiza. De tirar um coração egoísta, um coração mesquinho, um coração de pedra, um coração idólatra, um coração que afeiçoava-se à mentira, um coração que afeiçoava-se à prostituição, um coração que estava afeito à alienação, um coração divorciado de Deus. Quando você encontra com o Senhor Jesus faz o que ninguém mais pode fazer. Ele altera as nossas disposições. Ele muda a nossa mente, ele altera a nossa cosmovisão, ele nos oferece novos óculos para enxergar a vida, a família, o mundo, as coisas, o conhecimento. O Senhor Jesus, quando nós encontramos o Senhor Jesus e somos encontrados pelo Senhor Jesus, nós precisamos, a partir disso, contar para as pessoas o que ele fez comigo e o que ele fez por mim. Mas também é preciso falar também o que ele me falou. Porque o Senhor Jesus fez promessas gloriosas. Ele disse, aquele que vem a mim, eu de modo nenhum o lançarei fora. Aquele que vem a mim, as minhas ovelhas, que eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. A gente experimenta o que ele fez e a gente experimenta o que ele falou. E essas duas coisas conectadas traz um refrigério, traz uma transformação para o nosso coração. E daí nós somos levados, nós precisamos, nesse movimento da nossa existência, da nossa missão,
contar para outras pessoas tudo quanto ele fez, tudo quanto ele falou, das promessas que ele fez. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para pessoas que estão andando sozinhas, que estão em solidão, nós temos um testemunho para dizer: pois eu já não ando mais sozinho, pois eu já não estou mais sozinho, eu já não tenho mais solidão. Por quê? Porque eu tenho um bom amigo. Esse meu amigo morreu por mim, esse meu amigo me trouxe para o convívio com ele. Eu fui encontrado pelo Senhor Jesus. O Geraseno endemoniado que ficava no cemitério, lembra-se da narrativa? Porque a Bíblia vai falar de pessoas que mesmo antes do evento da cruz foram encontradas pelo Senhor Jesus no ministério de 3 anos terreno do Senhor Jesus, e ao serem encontradas pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus fez nelas o que ninguém podia fazer, e o Senhor Jesus falou com elas o que elas jamais tinham escutado. E o endemoniado Geraseno é um desses. Um homem que ficava aprisionado com correntes, as pessoas tinham medo dele, e ele gritava, ele urrava dentro daquele cemitério, causando pavor na cidade ou na região de Gadara. Um dia o Senhor Jesus chegou naquele lugar e ele corre, movido por aqueles demônios que também são servos do Senhor Jesus, precisam submeter à autoridade do Senhor Jesus, e eles chegam para o Senhor Jesus e perguntam: já vieste nos atormentar? E eles fazem um pedido ao Senhor Jesus, e encurtando a história, o Senhor Jesus atende, aquele homem é liberto dos demônios, e ele encontra em perfeito juízo, vestido, e ele quer seguir o Senhor Jesus, porque ele foi transformado pelo Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus diz para ele: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Meus irmãos, Ruth está voltando. Ela esteve com o resgatador, ela está voltando, e ela conta tudo o que ele fez, ela conta tudo o que ele falou. E nós que já fomos encontrados pelo descendente de Boaz, o nome dele é Jesus de Nazaré, é o Senhor Jesus, o Cristo. Nós que já fomos encontrados, ele já transformou a sua vida. Por que que ainda nós não temos falado para as pessoas o que ele fez e o que ele nos falou? Por que que nós cerramos os nossos lábios? Por que que nós achamos que as pessoas vão deduzir que ele fez algo em nós, sendo que as pessoas nem nos conheciam? Quando nos conheciam, como é o meu caso que eu contei, aquelas que me conheciam, aí sabe que houve uma intervenção. Ei, mulher, conte tudo que o Senhor Jesus fez por você. Ei, homem, conte tudo que o Senhor Jesus fez por você. Ei, adolescente, ei, Yasmin, conte tudo que o Senhor Jesus fez por você. Ei, jovem, moço, moça, conte tudo que o Senhor Jesus fez por você e o que Ele te falou. Fale com as pessoas como você estava, quem você era, qual era a sua condição, como é que você se sentia. Diga que quando Ele chegou na sua vida, Ele mudou tudo, Ele te deu esperança, Ele derramou uma viva esperança no seu coração. Ele te conferiu um status de você ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Você não é mais uma criatura de Deus, você é filha de Deus, você foi selada com o Espírito Santo. Conte às pessoas, não só negue as boas novas de salvação àqueles que tanto precisam ouvir, como nós precisávamos ouvir um dia. Conte tudo. Quando ela faz isso, quando Ruth faz isso, está ficando evidente uma coisa: o futuro de Noemi e de Ruth não é incerto, é um futuro glorioso. O futuro daqueles que estão com o Senhor Jesus não é incerto. Não é incerto. É verdade que às vezes incertezas rondam o nosso coração, medos, angústias, mas o nosso futuro não é incerto. Se você veio aqui e talvez você vive com incertezas da vida sobre o futuro, sobre o dia de amanhã, sobre a sua existência, sobre a sua saúde, sobre a sua vida após a morte, eu quero te encorajar nessa noite a aproximar-se do resgatador, porque ele vai te dar uma convicção inabalável. Em terceiro lugar, esperança alimentada. Olha o versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, que aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso. Que dia? Ainda hoje. Eu acho impressionante isso que Deus faz, porque a gente que acompanhou a leitura, a narrativa da história de Noemi,
Não era nada disso que ela pensava lá atrás. Ela não pensava em nada, nenhuma projeção quanto ao futuro. Agora ela está falando de coisas novas, extraordinárias. Sabe o que Noemi está fazendo aqui com esse coração alimentado de esperança? Ela está fornecendo um conselho para Ruth. Né? A ideia aqui de espera, minha filha, também traz a ideia não só de esperar algo acontecer, mas também de esperar com paciência. Tenha paciência, minha filha, porque o que você podia fazer, você fez. Né? Você foi lá, você acatou as instruções, mas agora não está mais na sua esfera de fazer mais nada. Agora você precisa mesmo esperar. E o conselho dela é fundamentado em quê? É fundamentado no que ela relatou, o que ele fez, o que ele falou. É assim que ela procede. Veja que não são coisas baseadas em intuições, sabe? Intuições. Coisa que não se sustenta, meio que colocar uma coluna na areia movediça. Não é isso, ela está fazendo previsões com bases sólidas. Com bases sólidas. De coisas muito sérias. Noemi, ela tem aos anos, no longo da sua vida, mesmo com os altos e baixos, com os acertos e desacertos, ela tem uma vasta experiência. Ela tem uma experiência. Ela entende o cenário, o que está acontecendo e como que as coisas foram colocadas. E ela então está dizendo, espere um pouco mais, minha filha. Minha filha, tenha paciência. Agora tenha um pouquinho de paciência. Mas olha, eu estou tão segura que a solução para o nosso drama virá no dia de hoje. Ainda hoje, nós vamos ver um desfecho extraordinário daquilo que a gente está aguardando e precisando. Noemi, ela tem uma convicção tão abalável a essa altura do campeonato, coisa que ela não tinha, porque o drama, o sofrimento tinha meio que detonado isso na vida dela, que ela sabe que não tem poder para decidir. Olha, nós não temos poder para decidir, nem eu, nem você, nem nós duas juntas. Mas sabe de uma coisa? O resgatador, ele tem poder para decidir. Ele tem poder para decidir. E ele tem boa vontade para decidir. Sabe, eu estou certa de que ele vai concluir essa coisa. Ela sabe que o resgatador vai resolver aquela questão. Esse caso vai ser resolvido ainda hoje. Eu pergunto você nessa noite, tem um pouquinho de gás ainda na botija para você esperar um pouco mais e ter um pouquinho de paciência? Para você não ser afoito, afobado, de querer resolver a coisa do seu próprio jeito? Tem aí. Tem um pouquinho de musculatura para você falar assim, eu vou esperar um pouco mais, eu não posso me precipitar não. Tem alguém lá atrás acenando com a mão, acho, falando que tem, né? Glória a Deus, irmã. A ser resolvida. Que questão é essa? Que questão é essa a ser resolvida? A questão é a questão do resgate. A questão a ser resolvida, ou conforme está colocado aqui, este caso, envolve o resgate. Noemi tem convicção de que o resgate, de que essa coisa vai ter um desfecho. E ela diz algo aqui que é fabuloso. Ela fala assim, olha, porque aquele homem não descansará. Guarde essa expressão, aquele homem não descansará. Ele sabe que o resgatador, ela sabe que o resgatador não descansará até consumar o resgate. Isso começa a preparar a sua cabeça sobre trabalho e sobre resgate de alguém que não ia descansar? Isso te traz alguma lembrança, sim? Isso faz você lembrar do descendente de Boaz, que veio para realizar um trabalho penoso e que não iria descansar enquanto não consumasse o resgate? Cristo Jesus. Cristo Jesus não descansou até resolver a questão do nosso resgate. Ele não descansou. A lei não podia resolver a nossa situação. Conhecer a lei do resgate, a lei do levirato, era importante para Ruth, para fazer com que ela se movimentasse, agisse, fizesse aquilo que era possível fazer.
Mas a lei não podia resolver a questão, a lei podia apresentar soluções, a lei podia apontar para alguém. A lei não podia resgatar-nos, a lei não pode resgatar. Equivoca-se aquele que pensa que guardar a lei é que vai fazer com que ele seja resgatado. A lei não te resgata, a lei só mostra que você está doente. Você está doente, você está necessitado, você não tem soluções em si mesmo, não tem soluções aqui embaixo na terra para resolver a sua questão. Mas a lei cumpre o seu papel também, ao mesmo tempo que é esse raio-x para fazer com que você entenda a sua real necessidade, a lei aponta para alguém que pode resolver a questão. E esse alguém é o Senhor Jesus. Aponta para o Senhor Jesus. Cristo não descansou. Assim que Cristo iniciou o seu ministério, que ele foi batizado no Jordão, foi ungido com o Santo Espírito, para ter as credenciais legais de ser o Messias de Deus, ele precisava ser ungido, não com óleo como os Messias do Antigo Testamento, aquelas representações que apontavam para ele, mas ser ungido com o óleo do céu, com o próprio Espírito que veio sobre ele. E assim que ele foi ungido, ele empreendeu um trabalho extenuante para resgatar aquele pelos quais ele haveria de morrer. Seu trabalho foi intenso. Seu trabalho envolveu o seu corpo, envolveu a sua alma, envolveu todo o seu ser. Tudo quanto ele representava enquanto homem, o homem perfeito, o nosso fiador, nosso representante legal, nosso mediador, mas também o Deus que se encarnou, ele então se movimentou e trabalhou arduamente. O Senhor Jesus, ele teve que trabalhar de modo incansável para obedecer em nosso lugar. Porque a lei dizia, essas pessoas que o Senhor Jesus estava representando, todas elas estão mortas, todas elas são inimigas de Deus, todas elas estão em rebelião contra Deus, e alguém tem que trabalhar por elas, porque elas não podem resolver a sua situação. E ele não parou um dia sequer, todos os dias. Ele obedeceu cabalmente à lei de Deus, submeteu a lei de Deus voluntariamente, passivamente, ativamente. Foram 3 anos após a sua unção, até que ele demonstrasse aquilo para o que ele veio, para ser obediente como um servo e ser obediente até a morte, e morte de cruz. E assim ele trabalhou durante os anos no seu ministério obedecendo, e trabalhou o trabalho penoso na cruz para resgatar-nos da perdição eterna. Ele não descansou. Noemi está falando, esse homem não vai descansar. Esse dia ele vai agir, ele vai se movimentar. Mas Boaz é só sombra de quem veio e trabalhou. Quem veio e trabalhou, quem fez o trabalho penoso foi o Senhor Jesus. Para resgatar um povo. Para resgatar-nos do nosso cativeiro, da nossa existência medíocre, das nossas fraquezas, da nossa rebelião, para nos reconciliar com o Deus Altíssimo. Depois que ele realizou o trabalho penoso na cruz, depois que ele morreu, depois que ele foi sepultado, ele ressurgiu de entre os mortos. E venceu a morte e conquistou a nossa redenção. Conquistou a nossa redenção e foi assunto aos céus, e está assentado à direita de Deus, o Pai, de onde intercede por nós, nas nossas fraquezas. Que maravilhoso, resgatador. E esse resgatador que conquistou para nós a eterna redenção, ele voltará para buscar-nos, para tirar-nos desse mundo onde as batalhas se travam, as lágrimas rolam, situações difíceis acontecem, medos rondam o nosso coração. Ele voltará. Ô igreja, o nosso futuro não é incerto. O nosso futuro é glorioso. Ele já trabalhou por nós.
Ele já conquistou para nós eterna redenção.